Amados, abra sua Bíblia em Marcos, no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 41 ao versículo 44. Marcos 12, 41 a 44. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Pastor Anderson e Priscila estão em viagem, né? Certamente já estão voltando da casa do Pai. Bênção. Marcos 12, 41 e 44. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O texto de Marcos no Evangelho começa citando que Jesus estava assentado diante do gasofilácio. Olhar para esse texto e ver essa menção de Marcos que Jesus está sentado diante do gasofilácio, às vezes é trazer uma percepção de que Jesus estava prestando atenção na quantidade ou também na forma dos ofertantes, como eles traziam suas ofertas ou seus dízimos e colocavam o seu dinheiro, o seu recurso no gasofilácio. Mas Jesus estava olhando além disso, porque o interessante do texto, às vezes a gente olha esse texto, a gente fica preso à questão de recursos, mas Jesus está olhando além disso, porque se você olhar para a mensagem principal de Jesus e para aquilo que é a proposta do Evangelho, para aquilo que Jesus veio fazer, Jesus veio para estabelecer um reino. Jesus veio para salvar todo pecador e toda a criação. Jesus não morreu por causa do homem somente. Jesus morreu por toda a criação e tudo será redimido nele, tanto o homem pecador como toda a criação que foi afetada por esse pecado. Mas a mensagem central de Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem, é o foco, é aquilo que Jesus gastou mais tempo falando e ensinando a respeito do reino. Então, quando nós olhamos Jesus, entendemos a mensagem central de Jesus e o foco de Jesus, que era estabelecer esse reino, salvou alguns para que esses alguns comunicassem o reino, numa perspectiva de anunciar, de ser testemunha, de ser o testemunho desse reino. Então nós vamos olhar para esse texto e entender que Jesus está sentado à beira do gasofilácio, olhando muito além daquilo que é as ofertas e os dízimos que estão sendo depositados no gasofilácio. É muito além do que dinheiro que Jesus está olhando ali. Jesus está olhando na vida. E Jesus está fazendo uma comparação da vida humana em relação ao reino de Deus. Jesus está olhando para aqueles homens, para os ricos, e também Jesus olhou para aquela viúva, e Jesus trabalha esse texto numa perspectiva do reino de Deus, quando ele responde e comunica aos discípulos, explicando que aquela senhora entregou a vida ali naquele gasofilácio. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, a primeira coisa que a gente olha para esse texto e traz como ensinamento, como também um aprendizado, é que quando Jesus senta à beira de um gasofilácio, ou quando Jesus senta à frente de um culto, de uma sinagoga, ou quando Jesus senta à mesa, seja onde que for,
nas nossas relações, nos lugares que nós frequentamos, Jesus observa, Jesus nos observa. Jesus, ele olha além daquilo que nós fazemos, porque o que Jesus está querendo de nós não é o muito fazer, porque quando a gente olha para aquilo questão do fazer, a gente vai perceber que dentro das Escrituras Sagradas, muitos profetas fizeram e fizeram bem feito, mas alguns deles se tornaram depressivos, frustrados, porque fizeram bem feito. Porque todo profeta, quando faz bem feito, ele é tendencioso a ser um cara depressivo, porque ele faz, se esforça no trabalho, e o que Jesus, quando ele observa, é que o nosso esforço, o nosso trabalho, ele não pode ser simplesmente pelo trabalho, mas pela entrega e o compromisso que nós temos com Ele e com o seu reino. É diferente. É diferente nós viemos para a igreja e trabalhamos pela igreja, fazemos tudo perfeito na igreja, entregamos nosso dízimo e nossa oferta, desenvolvemos melhor o nosso ministério, cantamos, desenvolvemos melhor para cantar, para organizar, ensaiar, estudamos para ministrar, cuidamos das crianças, desenvolvemos vários ministérios, atividades na igreja, fazemos tudo bem feito. Mas nós temos uma tendência de sermos depressivos e frustrados, porque no final da conta, às vezes não vai sair e não vai ter o resultado como nós esperamos. E Jesus observa isso no nosso coração, porque o nosso prazer não está no trabalho, mas o nosso prazer está em viver o reino, independente do resultado. E que Jesus senta naquele gasofilácio, ele olha isso. E quando ele olha para os ricos, a primeira coisa que ele vai olhar é a questão de uma tendência que o pecado gerou na humanidade, que é a sobrevivência. O ser humano, após a queda, ele vai viver no estado de sobrevivência, porque Deus traz para o homem uma palavra, e a palavra que Deus deu para o homem é que agora, do suor do seu rosto, você comerá. Essa foi a palavra que Deus deu por causa do pecado. Do suor do seu rosto você vai comer, você vai trabalhar agora para ser sustentado, porque no Éden, no jardim, tinha tudo, toda a provisão era dada de livre acesso para o homem. Deus provinha todas as coisas, 100% era provisão de Deus. Agora, o homem trabalhar para ter sustento, não quer dizer que Deus não continuará provendo ao homem, mas o homem agora terá uma participação. Só que como o pecado entrou no mundo e corrompeu a percepção do humano, o humano agora entende que a sobrevivência, ele tem que lutar por ela, e a sobrevivência vai gerando sentimentos na vida do homem. Que sentimentos? Sentimento do egocentrismo. Ele vai lutando para sobreviver, e essa luta pela sobrevivência, ele não enxerga mais o irmão, porque quanto mais ele tem para sobreviver. O homem agora, ele é avarento por causa da sobrevivência, ele busca glória para si mesmo por causa da sobrevivência, e essas percepções e esses sentimentos no homem, isso é gerado por causa do pecado. Mas só que tem uma diferença entre sobrevivência no reino de Deus e sobrevivência no mundo dos homens por causa do pecado. E quando Jesus senta no gasofilácio, Jesus olha os ricos depositando grandes quantias de dinheiro lá naquele gasofilácio, mas Jesus olha uma geração, um povo que preza a sobrevivência, e a sobrevivência no mundo dos homens, mas não no reino de Deus, que a sobrevivência no reino de Deus é totalmente diferente da sobrevivência no mundo dos homens. No mundo dos homens, como eu disse, eu não enxergo mais o outro, eu retenho para mim, eu não reparto, eu não multiplico, eu sou ganancioso, eu sou avarento, eu sou ambicioso, eu atropelo os processos, porque eu quero garantir a minha sobrevivência.
Mas no reino de Deus é ao contrário dessa questão. E Jesus está ensinando, vai ensinar para os discípulos. Se você pegar os textos anteriores, Jesus está ensinando a respeito do reino e fala sobre até dinheiro e outros valores do reino de Deus que desembocam nesse texto, onde somente Marcos e Lucas citam a história dessa mulher, porque isso mostra uma sociedade da sobrevivência da época. Os ricos, eles viviam muito bem. Em Israel, nesse contexto de época, em Israel, os ricos se vestiam bem, tinham posses, mas a sociedade nessa época só poderia ter ricos e pobres. Não poderia ter classe média, não poderia ter meio termo, só poderia ter pobre, e pobre teria que ser muito pobre, e o rico poderia ser muito rico, certo? E aqui nós olhamos uma geração da sobrevivência que atropelava o pobre para sobreviver e para ter. Quanto mais tivesse, era melhor. Quanto mais tivesse posses, era melhor. Quanto mais atropelasse processo e não enxergasse o outro, era melhor. E Jesus começa a olhar além do dinheiro que eles estavam depositando no gasofilácio. Jesus estava olhando a vida deles. A vida deles não condizia com aquilo que eles estavam fazendo, porque diante de toda a congregação, eles vinham com roupas bonitas, luxuosas, e faziam que as moedas caíssem no fundo do gasofilácio e fizesse um barulho que as pessoas que estivessem sentadas perto pudessem perceber que eles estavam depositando uma grande quantidade de dinheiro, porque estavam dizendo que eles tinham posses, que eles tinham condições, que eles eram sobreviventes. E eles eram sobreviventes porque a bênção de Deus estava sobre ele. Eles eram sobreviventes porque Deus os abençoava sobremaneira. E Jesus vai vendo essa situação, que a sobrevivência, ela gera um sentimento de justiça própria. E isso é uma coisa que Jesus olha aqui no texto: justiça própria. Por justiça própria, então quer dizer, aqueles homens, aquela classe, aquela sociedade religiosa, líderes de igreja, eles estavam longe daquilo que era a mensagem central do Evangelho, e até mesmo aquilo que era o apontamento da lei, apontando valores e princípios de um reino que Jesus estabeleceria para frente. O próprio Moisés, ele cita lá para Israel, quando foi estabelecer a lei, que haveria outro como ele, haverá outro como eu, e esse vós deveis ouvir, porque esse sim é o profeta, esse sim é o legislador, esse sim é o libertador. E Jesus, que tem a mensagem do reino e estabelece o reino, vai mostrando esses princípios, e a lei apontava esses princípios de um reino que deveria ser vivido diferente, de uma forma diferente, com valores diferentes daquilo que era o reino dos homens. Então, no reino dos homens, eu luto pela minha sobrevivência, e da maneira que eu luto pela minha sobrevivência, dentro do meu contexto religioso, eu vou gerando um sentimento de justiça própria. Como isso? Se eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, então está tudo certo. Eu tenho o direito de Deus me abençoar. Se eu oro todos os dias, 3 vezes ao dia, jejuo pelo menos 2 vezes a semana, eu tenho o direito de Deus me abençoar. Se eu faço bem para o irmão, se eu vou lá, abençoo a vida do irmão, sempre eu tenho disposição para ajudar o irmão, mas se o meu coração está alicerçado na lei da sobrevivência, no mundo dos homens,
então o meu coração vai se encher de justiça própria, e você vai chegar ao momento que vai falar para Deus assim: Deus, mas eu sou bem, eu ajudo meus irmãos, eu entrego meus valores na sua casa, eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo 2 vezes a semana, e o Senhor tem que me abençoar. A justiça própria, ela vai levando uma sociedade aos pés de Deus, para que eles possam ter direito diante de Deus para sobreviverem. A justiça própria vai fazendo com que nós nos tornemos uma sociedade que busca Deus e faz com que Deus seja o nosso devedor, e que Deus nos deva favores, porque nós estamos trabalhando para Ele. E quando Jesus senta no gasofilácio, Jesus olha essas pessoas, porque eles depositavam os seus recursos lá, mas eram pessoas que batiam no peito e se achavam mais santas do que as outras. Isso era o discurso dos fariseus, que quando olhava para os publicanos, que orava em praça pública, em voz alta, comunicando que eles eram religiosos, eram homens que viviam da sobrevivência, porque eles garantiam os seus tributos, os seus impostos pagos a Roma, mas também garantiam que os seus impostos pagos do templo tivesse tudo certo. Então agora eles não deviam nem para Roma, não deviam nem para o templo, então eles poderiam levantar o seu nariz e andar de cabeça erguida diante da cidade como pessoas abençoadas por Deus. Deus me abençoa. Então, porque eu faço tudo corretamente, eu tenho direito das bênçãos de Deus. Por eu agir corretamente, Deus tem que me abençoar. E esse ensino de Jesus, essa visão de Jesus sentado ao gasofilácio, isso se repercute na nossa sociedade nos dias de hoje, porque nós, como igreja, muitas vezes nós estamos centrados naquilo que é o evangelho da igreja, e perdemos o foco do evangelho de Jesus, que é o evangelho do reino. Quando a gente olha para o evangelho da igreja, a gente vai ver uma igreja que potencializa o humano, porque é o humano que é o cerne da questão, o humano que é o centro da pregação, o humano que ele é potencializado, e a gente vai potencializando o humano, animando o humano, para que o humano possa permanecer diante de Deus. Então é o seguinte: você pode, você conquista, olha, faz assim que vai dar certo, vai ensinando caminhos para a gente vai criando esses caminhos também, e a gente vai acreditando nisso. A gente vai orando porque a gente quer algo em troca, a gente vai ler na Bíblia porque a gente quer algo em troca, a gente traz recurso porque a gente quer algo em troca, porque quando a gente vai potencializando o humano, a motivação do humano é se prevalecer, é sobreviver. E o reino de Deus, no reino de Deus, nós não nos preocupamos com a nossa sobrevivência. No reino de Deus, não há preocupação nem ansiedade com a nossa sobrevivência. No reino de Deus, nós não podemos nos preocupar com o que devemos comer ou com o que devemos vestir. Então, as necessidades básicas do reino, Jesus mostra que são diferentes das necessidades básicas do mundo do homem. Então, a motivação é o contrário. Então, nós não lutamos pela nossa sobrevivência. No reino de Deus, nós não questionamos a nossa sobrevivência. No reino de Deus, nós não buscamos, oramos, jejuamos, entregamos, nos damos no reino, no ministério, na igreja, ou servimos uns aos outros em comunhão,
buscando algo em troca de Deus. Essa não é a motivação. Jesus, sentado ao gasofilácio, ele olhava um povo que queria mostrar para as pessoas quem eles eram, mostrar algo que realmente eles não eram. Eles queriam mostrar, queriam ter uma aparência, queria despertar no coração do outro uma visão de espiritualidade que eles não tinham. E quando a gente olha para Jesus sentado ao gasofilácio, a gente vai olhando para esse contexto de mundo de hoje, e vai contextualizando uma sociedade desse jeito, uma sociedade que luta pela sobrevivência. É uma sociedade que ela não consegue, às vezes, na simplicidade da sua vida, repartir uma comida quando ele serve na hora de jantar, e chega um camarada bem na hora da comida, e ele não consegue chamar o camarada para sentar à mesa. Quando alguém chega na sua casa, quando você tem visão do reino, você dá um lugar na mesa para ele. Mas quando a sociedade ela luta pela sobrevivência, e ela é pautada naquilo que é o evangelho da igreja e no reino dos homens, e ela busca por justiça própria, ela não consegue nem repartir o que ela tem, porque aquilo que ela reparte pode colocar em risco a sua sobrevivência. Mas no reino de Deus, ele reparte até aquilo que ele não tem, porque ele sabe que aquele que provém e que garante a sua sobrevivência é Deus. É Deus que garante a sua sobrevivência. No reino de Deus nós oramos e jejuamos, não para garantir uma santidade e nem para garantir um favor de Deus diante de nós, mas nós oramos e jejuamos porque nós amamos esse Deus que nos constrangeu com o seu amor, e que nós queremos a cada dia mais alinharmos o nosso caminho na visão, na perspectiva e na proposta desse reino. Nós oramos, nós jejuamos, não por justiça própria, porque no reino de Deus nós sabemos que não há justiça em nós, porque a única justiça que vai se refletir, reverberar em nós, é a justiça do Cristo crucificado, do sangue derramado, é só isso, do Cordeiro imaculado, do Cordeiro morto e sacrificado. Essa é a única justiça. Não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Então Jesus, sentado ao gasofilácio, ele olha uma geração que queria ter mérito, uma geração de mérito. E nós olhamos uma geração hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos tornando essa geração do mérito, porque nós vamos buscar Deus para ter mérito diante dele, para ter favores diante de Deus. E uma das coisas que Deus quer levantar uma geração, como diz Paulo Borges Júnior, ele quer levantar uma geração não para dar testemunho, mas para ser testemunha. Por isso que a Escritura diz que nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos aqueles que dão testemunho. E nós estamos ouvindo uma geração gritar, dizendo que de testemunhos daquilo que conquistaram em Deus. Mas nós precisamos ser testemunho daquilo que nós somos em Deus. E o testemunho visível era de uma mulher, que Jesus olha para aquela mulher, e no versículo 42 diz que, vindo porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Um quadrante era uma moeda da parte oeste do império, e ela tinha um valor pequeno, muito pequeno, valor insignificante. Isso aí tinha que juntar muitos quadrantes para dar pelo menos um dia de trabalho. Mas aquela mulher, a Bíblia fala que é a única coisa que ela tinha.
E a única coisa que ela tinha, ela vai no gasofilácio e deposita aquele quadrante. Então a primeira coisa que Jesus olha aqui também, na situação da mulher, é o que ela tinha não valia de nada. Então Jesus vai mostrando para nós aqui que Ele não está preocupado com o valor. Jesus não está nem aí, amado, com quanto nós depositamos na casa dele. Mas Jesus está preocupado com a nossa vida, com quanto que nós somos comprometidos com o reino. Com quanto que nós somos comprometidos com o Evangelho, com a proposta do Evangelho, o quanto nós nos entregamos a esse Evangelho. O quanto os propósitos que são gerados mediante palavras que nós temos ouvido, que nos confrontam para a mudança, o quanto nós temos colocado disposição para essa mudança. O quanto de morte que há em nós. O quanto de renúncia que há em nós. O quanto de choro pelo pecado que há em nós. Porque quando houver isso, amado, e quando não houver justiça própria em nós, o reino de Deus é comunicado, o reino de Deus é anunciado, Cristo é visivelmente visto em nós. Quando não há mais discurso de mérito nas nossas pregações, mas quando há o discurso de que o Senhor nos supre, e quando há um discurso de que aquilo que nós não temos, nós repartimos, que o pouco que temos, nós damos, o reino de Deus é comunicado. E Jesus está mostrando isso, e Ele vai dizendo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais dos que o fizeram todos os ofertantes. Porque ela depositou no gasofilácio, Jesus não estava preocupado com dinheiro. Jesus estava preocupado com aquilo que ela estava vendo, o entendimento dela. E ela mostrou todo o entendimento do reino. Porque o pobre, amado, ele era massacrado. Os religiosos massacravam os pobres. Os pobres, era tirado dos pobres tudo aquilo que eles não tinham. Se eles plantassem um pé de alface para comer, aquele alface era tirado para o templo, ou para os senhores do templo. Tudo aquilo que eles conquistavam, as coisas que eles tinham para pagar o imposto, para não perder as suas residências, porque se não pagasse imposto, perdia as suas propriedades. O templo vinha e os pobres não podiam ficar devendo para o templo, podia ficar devendo para o império. E ficasse devendo para o império escravizava, o império tirava as propriedades, o império destruía a vida do pobre. Então o pobre, ele não tinha saída, ele era desfavorecido. O pobre não tinha esperança, o pobre não tinha expectativa de vida, nem perspectiva de vida. Hoje nós somos um pobre que nós temos esperança de ali fazer uma faculdade, de ganhar melhor, de trabalhar melhor. Nós temos esperança de comunicar as nossas necessidades e de irmãos do reino de Deus repartirem conosco e suprir as nossas necessidades. Hoje nós temos esperança, mas o pobre naquela época não tinha isso. Porque aqueles que deveriam trazer esperança para o pobre, que era o templo, que era a igreja, que eram os homens da lei, eles não cumpriam aquilo que o reino de Deus foi estabelecido na lei, que era de tempo em tempos os pobres serem assistidos pela igreja, que era de tempo em tempo, no tempo de jubileu, os pobres poderem ter de volta as suas propriedades que eles não deram conta de pagar, de cuidar, de pagar os impostos do templo e nem de Roma, que eles pudessem agora ter de volta as suas propriedades, para que eles dessem conta de sobreviver. Então Deus estava provendo para o pobre novamente
algo que ele tinha perdido para que ele pudesse dar conta da sua sobrevivência. Mas aqueles que deveriam manter isso na vida do pobre, arrancava do pobre até aquele que não tinha, até aquele não tinha. Mas aquela mulher era essa mulher. Ela estava dentro desses pobres, no meio desse contexto, no meio dessa geração desfavorecida e sem esperança. E Jesus fala que ela deu muito mais do que os outros, não foi porque ela deu tudo que ela tinha, mas foi porque ela entendeu o reino. Ela entendeu o reino. Ela enxergou a necessidade do reino, a grandeza do reino, a dimensão do reino. Entregando a dimensão do reino, ela foi aí e depositou no gasofilácio aquilo que ela tinha. Porque ela falou assim: o reino tem uma demanda, e eu faço parte desse reino, eu tenho compromisso, responsabilidade nesse reino, eu amo esse reino, e eu sei que eu me entregar nesse reino, não só a minha oferta, mas a minha vida, eu me entregar nesse reino, tudo aquilo que eu necessito, o Senhor desse reino me suprirá. Jesus não olha, amado, quando a gente fala de recurso, igreja, Jesus não olha os 10% que a gente traz. Jesus está preocupado com quem a gente vai ficar. Porque o que a gente traz não faz diferença, porque quem supra a igreja é Deus. Mas o que a gente tem trazido tem gerado justiça própria. Eu trouxe, eu já entreguei a minha parte, então agora cabe a Deus repreender o devorador e me abençoar, e me prosperar. E quando eu não trago, eu tenho medo porque eu não trouxe, porque nesse mês agora o trem capengou, nada deu certo, porque eu não trouxe, porque eu não tinha, não deu para me trazer, agora Deus me amaldiçoou. Aí no outro mês eu trago, aí agora Deus colocou a mão sobre mim, o devorador saiu, as coisas começaram a dar certo, opa, o negócio está bem, porque eu trouxe, então gerou em mim justiça própria. Mas a diferença que você faz no reino de Deus não é aquilo que você traz, a diferença é aquilo que você fica, é a maneira que você administra ou com o que você fica. Porque o que você fica que vai fazer diferença no reino de Deus. Porque você vai entender o que é prioridade na sua vida. É o que você tem ou é o reino de Deus? O que é prioridade na sua vida? É o que você é ou é o reino de Deus? O que é prioridade na sua vida? A sua profissão ou o reino de Deus? O que é prioridade na sua vida? A sua saúde ou o reino de Deus? O que é prioridade na sua vida? A sua família ou o reino de Deus? A gente tem que decidir o que é prioridade na nossa vida. E para aquela mulher a prioridade era o reino de Deus. Então por isso que ela entregou aquilo que ela não tinha. Porque certamente aquelas mulheres poderiam pagar, aquelas moedas poderiam pagar o arroz para ela comer naquele dia. Mas ela entendeu que ela poderia ficar com fome, mas o reino precisava ser assistido. E Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6, que buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a justiça no evangelho do reino é a maneira correta de repartir as coisas. Porque se a igreja não assiste, se a igreja não suprir os pobres e não atendia as necessidades do pobre, o Senhor supriria e atenderia as necessidades do pobre, e como tem atendido até hoje. O Senhor olha para o desfavorecido, o Senhor olha para aqueles que não têm esperança. Jesus veio para gerar esperança. E um ponto interessante para você olhar, como que a mensagem de esperança de Jesus e salvação, nessa questão do reino, é quando a gente olha para o gadareno. E quando a gente olha para a figura do gadareno, a gente vai ver uma comunicação do reino tremendo. O próprio Jesus chegando naquele contexto social, olhando um homem escravizado, que éramos nós, que éramos cada um de nós, representados em nós. O homem agora é excluído da sociedade, excluído da sua família,
éramos nós, mas Jesus chega naquele contexto, na sociedade ali, uma sociedade criadora de porcos, e Jesus liberta o homem de maneira integral, psicológica, emocional, física e espiritual. Jesus traz uma libertação, aquele homem fica perfeito, transformado, de maneira integral. Mas Jesus traz uma comunicação para a cidade, porque agora os demônios que estavam naquele homem vai para os porcos, e aqueles porcos caem no desfiladeiro, morrem afogados. O comércio da cidade foi interrompido ali, acabou o comércio da cidade. A cidade fica injuriada, agora acabou o sustento da cidade. O que Jesus está dizendo? Olha, gente, pela sobrevivência de vocês, vocês estão negociando. Para vocês sobreviverem, vocês negociam uma quebra da lei, que porco é comida imunda. Para vocês sobreviverem, vocês negociaram uma questão, que vocês se venderam a Roma. E a expectativa em vocês está no templo e está no império. Porque a expectativa tem que estar, a esperança tem que estar em mim. Então o que acontece? O que significava os porcos? A 10ª legião, ela tinha como símbolo o porco. E Jesus está mostrando para eles, o inimigo, como foi lá atrás no Egito, também vai morrer afogado. O exército, a legião inimiga morrerá afogado. Jesus está comunicando isso. Há uma legião de inimigos que vai morrer afogado no processo. Vocês não precisam negociar valores e princípios para sobreviver. Mas esses porcos serão afogados porque é uma simbologia da 10ª legião. E essa legião era do general Tito, que ainda iria acontecer 70 anos depois que Jesus morresse, que destruiu Jerusalém. E o símbolo dessa legião eram porcos. Que Jesus estava dizendo, o império vai cair. E o poder do império sobre Israel, que era um desejo de Israel, isso vai acabar. Mas o que Israel tem que focar é: eu que sou o sustento de vocês, eu que sou o libertador, que traz liberdade, então não precisa negociar. Então no reino de Deus, amado, a nossa sobrevivência não está em conquistar ou trabalhar para ter, mas a nossa sobrevivência está em repartir e dar aquilo que a gente não tem. Entender que Jesus é prioridade na nossa vida. Ele é prioridade na nossa vida. E aqui eu não estou fazendo uma apologia para você, que é errado você juntar, que é errado você comprar, que é errado você ter uma casa, um carro. Não estou falando que nada disso. Mas estou falando que essas coisas não podem ocupar um lugar principal no seu coração. Porque o dia que Jesus requerer de você, você tem que estar à disposição de entregar. Não, obrigado, até aqui eu usufruí daquilo que o Senhor me deu. É seu, estou devolvendo. Desprendimento, renúncia. Orlando, Roseli, carro, passa para frente aí, passa para outra aí. Não é para vender não, é para dar. A chave está aqui, Jesus, estou dando. Está aí. Nós temos que tirar no nosso discurso meu, porque no reino de Deus nada é meu, tudo é nosso. E Jesus está olhando isso no gasofilaço. E quando a gente entende isso, a gente entende o reino. E Jesus vai vendo, se você tem uma camisa, sem 2 camisas, fica com uma e dá a outra. Se você pode andar 1 milha, anda 2. Você pode perdoar uma vez, perdoa 70 vezes 7. Porque no reino de Deus, nada é seu, tudo é nosso. E aquela mulher entendeu o reino, porque aquelas poucas moedas que ela tinha, não era dela, era nosso, era do reino. E quando a gente entende esse princípio, é a vida. E é muito mais além do que dinheiro. Dinheiro é consequência, mano. Dinheiro é consequência. Dinheiro é
Deus vai suprir as necessidades da igreja, as necessidades do reino, Deus vai suprir ela. Mas a maneira que a gente comunica o suprimento de Deus no reino é a maneira que a gente dispõe desse reino, é a maneira que a gente se entrega nele, a maneira que a gente se dá para ele, a maneira que a gente se compromete com ele. Eu tenho e eu posso, eu faço. Se eu não tenho, eu não posso, eu não faço. Mas o meu coração tem que estar pronto para servir. Isso Jesus vê sentado no gasofilaço. Agora, uma geração que quer sobreviver e por sobrevivência ele atropela o outro, não adianta nada eu sentar num culto e por causa da minha sobrevivência eu não consigo nem enxergar a adoração do meu irmão que está do meu lado, porque eu quero adorar, porque eu quero sobreviver, porque Deus tem que me ver. E se eu saio do culto e sabendo que Deus me viu e viu a minha necessidade, porque eu não quero nem saber a necessidade do meu irmão, mas eu quero saber da minha necessidade. Então os nossos cultos têm mais parecido, está mais parecido com a porta da esperança do que a busca da identidade do reino de Deus em nós. E é isso que nós temos visto. E a ideia da mordomia cristã é a gente ter esse coração do reino de Deus em nós e ser revelado em nós, comunicado a partir de nós, na maneira que nós lidamos com isso. Então, se Jesus é Senhor da sua vida, Ele é Senhor suficiente para suprir você em toda a sua necessidade. Mas o que Ele quer de nós não é o seu envelopinho de dinheiro aqui no gasofilácio. Tanto que a gente não tem nem gasofilácio. Ele não quer saber do seu dinheiro, Ele quer saber da pessoa que está trazendo o envelope. Está entendendo? O que você tem como prioridade? Porque se a sua prioridade é só trazer o recurso, não precisa trazer, não precisa dar. Porque se o recurso vir sozinho, não precisa trazer. Mas se o recurso é consequência da vida que você já entregou, aí já é lindo. Amém? Vale muito mais a sua vida do que o recurso que você tem. Vale muito mais a sua disposição e o seu desprendimento do que o recurso que você tem. Amém? Que Deus possa nos abençoar, porque Jesus está sentado, está observando a maneira que nós lidamos com todas as coisas da nossa vida. O que é prioridade no nosso coração? E eu queria que você guardasse essa reflexão. O que é prioridade? Para aqueles homens com roupas talares, luxuosas, para eles eram mostrar uma religiosidade que eles não tinham, porque eles atropelavam princípios, atropelavam o reino, não entendiam nem mesmo a lei que foi imputada para eles. Mas aquela mulher que não tinha nada, que era oprimida e assolada, ela entendia que nada era dela. Para aqueles homens, eles davam para ter. Aquela mulher, ela só entregava. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, de se entregar. Que nós possamos nos entregar. Que no gasofilácio de Jesus, nós entregamos a nossa vida, o nosso entendimento e vivemos o reino, no nome santo de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos e o Senhor nos ajude, Senhor, a viver esse reino. Ó Deus, a comunicação desse reino, no nome santo de Jesus. Ó Deus, que não haja em nós, ó Deus, nenhuma justiça própria, nenhum desejo, ó Deus Altíssimo, de comunicar que o Senhor deve favores a nós. Ó Deus, longe de nós, ó Deus, queremos exigir algo, queremos exigir bênçãos do Senhor, ó Deus, sendo que nós já a temos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, mas nos ajuda a entender essa mensagem, a discernir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco.
e a nos entregar a cada dia, Deus, no reino, a viver o reino, ter Ele como prioridade, como Cristo teve como prioridade, entregando a sua vida por muitos para serem salvos, para serem comunicadores desse reino, pessoas do reino, que vivem no reino e comunicam o reino, no nome santo de Jesus.